E aí, pessoal, mais uma vez aqui, Nando Vale, na WMS Brasil Music Show, do lado do meu amigo Beto Boreto. E hoje eu queria também fazer um agradecimento ao pessoal da Prize Video, Rogério, pessoal da Cadre Studio, que acompanha a gente e faz a produção do canal. Charles, que é o nosso editor. E o pensamento positivo de quem está com a gente aqui. Sejam os músicos, todo mundo que a gente está entrevistando aqui, né? É. E hoje a gente tem um cara aqui que é história, incrível. Eu não conhecia através do Beto. Um cara realmente incrível como músico. Eu tive a oportunidade de ver ele atuando como músico e como um host na casa dele. Então, Guga Streuter. Tudo bom, gente? Um prazer. Seja muito bem-vindo, Guga. Tamo junto. Muito bem-vindo, Guga. Legal, obrigado. Seja bem-vindo. Bom, o Guga é até difícil por onde começar a falar sobre ele, né? Que ele atua em várias frentes, sempre da música, né? Da cultura, né? Você que também está no teatro, também como roteirista, vamos tentar falar. Mas acho que seria legal eu vim lá do começo. Como é que surge a música na tua vida, através da família? E desde pequeno, como é que você entrou nessa? Eu sei que você estudou na classe dos caras dos Titãs, depois a gente pode falar, mas antes disso. Até um tempo atrás eu achava que quem foi o primeiro músico da minha família que assumiu o meu irmão mais velho, Rodolfo Streuter, que ele é baixista de jazz. Um grande músico, né? Tem uma banda instrumental Pau Brasil, tocou com muita gente, com Wagner Tiso, tocou com a gente. Um cara feríssimo, né? E é um pouco mais velho que eu. E... Desculpa te perguntar, quantos irmãos você tem? Somos em três. Em três, tá. Eu sou do meio. Todos músicos? Não, meu irmão mais velho é músico, eu trabalho com música também, e meu irmão mais novo é ator. Ah, que legal. Ele na arte. Ele é o Perônio do Tibi Perônio. Pô, que legal. Que legal. E também é o pai do Jaime Palilo na série do SBT. Ele sempre foi um ator assim, de coisas mais marginais, mas os papéis infantis dele... Que legal. Eu sempre adorei esse personagem. Assim, que legal. É barato. Então, somos em três. E na verdade, eu nunca me imaginei trabalhando com música, nem na infância, nem na adolescência. Meu pai era um advogado, um homem pragmático, sempre muito liberal com os filhos, sempre aceitou que cada um fizesse o que quisesse. E aí eu entrei na faculdade de Direito da USP, não me identifiquei, e eu queria mesmo ser psicólogo. Eu entrei na faculdade de Psicologia com o objetivo de ser psicólogo e com o desejo, porque eu gostava muito do assunto, gostava do estudo, gostava do tema, do que eu pratiquei um pouquinho só na escola. E durante o período de estudo de psicologia, eu com amigos fomos montando bandas que eram de amigos de 18, 19, 20 anos de idade, e houve um momento ali em que as gravadoras começaram a contratar a rapaziada. Foi ali bem no começo desse ano, mais período, ou menos isso? do final dos anos 80. Mas começo você dos moleque 90. assim, além de jogar futebol, que você jogava bola... Eu gostava de jogar bola assim, em casa tinha instrumento, tinha um piano, eu mexia no piano, depois eu comprei uma bateria, mexia na bateria e acabei me interessando pelo vibrafone, que é um instrumento que tem a percussão, é um instrumento percussivo, que você tem baquetas, que você toca nas teclas, então juntou um pouquinho da noção de melodia, harmonia com a percussão. E você também estudou com os caras lá, você estudou com o Nando Reis, você não estudou com... Exatamente, a gente tinha uma banda... Que era o Nando Reis, e outros caras do... A primeira banda que eu participei chamava Sossega Leão, que era liderado pelo Escova, meu amigo também. E que os cantores eram justamente o Paulo Miklos e o Nando Reis, que já estavam formando o Titãs. Era uma turmona de escola. O Arnaldo Antunes também... E o Arnaldo. E o Arnaldo também. Mas o Arnaldo não era da minha banda, o Arnaldo era da minha classe. Então, essa galera da tua classe... Naquele momento histórico, assim... havia ditadura e
E tinha o Colégio Equipe, que ainda existe, mas na época ela era uma escola que tinha a ver com o departamento de filosofia da USP. Então era uma escola onde os professores eram mais engajados politicamente e que também era uma escola mais liberal. Então, que tinha os hippies, então os cabeludos. Aceitava mais isso. Era um lugar que tinha assim essa abertura. Então, era meio natural que as pessoas ali começassem a mexer com arte. Mas interessante tem essa turminha, né? Arnaldo Antunes, que até sei que você já me contou que padrinho da tua filha, né? O Arnaldo, vocês fizeram até o Arnaldo, o Arnaldo fizeram até uma música que você me contou, Palavra Cantada. Que foi a tua filha que era pequena na época cantando, né? Que legal. Mas legal essa turminha toda, né? No mesmo momento da história. Né? E era uma escola pequena, mas tinha essa efervescência e era meio natural ali, porque tinha muito filho de artista e muito filho de intelectual e muito filho de preso. E o Escova não estudava lá, não? O Escova ficava lá. Eu sei que a mãe dele dava aula de piano, a mãe do Escova, né? O Escova, ele ficava lá o dia inteiro. E ele, acho que ele fez cursinho lá, mas é como se ele fosse da escola. E aí, onde o Serginho Groisman trabalhava, tinha as atividades normais da escola e nos fins de semana havia música na quadra. Tinha um teatrinho pequenininho e uma quadra esportiva que o Serginho Groisman era contratado da escola, era mais velho que nós, mas ele levava lá. Então o Gilberto Gil fez show voz e violão, eu vi lá o Fagner, eu vi o Hermeto. Hermeto também. Vi na época o pessoal do Grupo Rumo, vi o Cartola. Nossa, o Cartola com o Nelson Cavaquinho e Clementina. Você imagina olha como faz a diferença, você vê? Coisa, né? Uma escola que dá oportunidade, né? Que traz essa... Que escola que fazia isso no Brasil? Você não... Trazer esses caras. É outro padrão. A gente tem que ver que assim era um microfone, não tinha luz, as pessoas pegavam a bilheteria ali, era o show business também era muito diferente do que é hoje. Você está falando dos anos 80. Estou falando do final dos anos 70, começo dos anos 80. Que diferença, não quero criar polêmica aqui, mas se analisar o investimento e a diferença da cultura norte-americana para a música, para o Brasil, você está em São Paulo, né? Início de 80, você tinha um microfone, não tinha luz. E era isso mesmo, era na quadra, tinha a quadra e tinha uma escadinha que você subia para entrar no teatro. E aí o Gilberto Gil, e o Cartola, e o... Sim, todo mundo. Imagina que coisa. Era uma programação cultural que acontecia lá. E você viu o que saiu daí, né? Saiu o Sossega Leão, que foi uma grande aí banda. Que tá, então eu tô falando dessa atmosfera Nando Reis. Criada, né, artística, né? Então, eu tinha a turma que era mais... Todo mundo ali gostava de MPB. Teve um pessoal que foi um pouco mais pro pop rock, que era os Titãs, mas na verdade eles curtiam MPB na época. Estavam mais na MPB. Total. Eles eram MPB. MPB. E eu era da turminha que curtia jazz. Então nós formamos um grupo chamado Nouvelle Cuisine, que era um quinteto. Nossa, incrível. O Nouvelle Cuisine foi um quinteto super descolado. E quem estava na casa da minha mãe, eu morava com a minha mãe, com meu pai, na sala de estar aos sábados, e a gente fazia os arranjinhos e tocava lá. E ela cozinhava muito para vocês? Não. Às vezes tinha aquele bolo de santista que você põe água. Sei. E uns quisuco, né? Aquela época era quisuco e a gente adorava. Era bom pra caramba. E o Nouvelle Cuisine era um grupo de jazz, a gente não tinha uma intenção ainda de comercial, nada, não tinha nome, não tinha nada. Eu adorava o nome, eu era fã. Era uma reunião de amigos de escola desse mesmo grupo, só que era o pessoal mais jazzístico. E aí a gente foi convidado para gravar, a gente fez uns shows à meia-noite num bar que chamava Espaço Off, né? Era um bar gay que tinha ali na Avenida 9 de Julho, que tinha uma programação também cultural muito bacana. E aí a crítica gostou, e aí a gente entrou para a Warner, e aí começou a ideia da possibilidade de profissionalizar. Porque
assim, a gente tava, tinha um ou dois ali que já eram da música e tinham pessoas que estavam aprendendo errando na frente do público. Do público. Onde eu me incluía. E eu tocava bateria e vibrafone. É isso que eu ia te perguntar, você começou com bateria e vibrafone, foram os dois, exatamente. Né? Tá. Eu tocava os dois no começo. E aí foi me profissionalizando e eu acabei terminando o curso de psicologia com muito prazer, mas entrei para a música, uma coisa que eu não me imaginava, mas que eu assumi como... Foi naturalmente... naturalmente. Fecha com a Warner, né? Sim. Uma banda de jazz no Velho Cozinho, com um nome super legal. Você já começa a viajar, já começa a gravar. Aí você começa, toca aqui, toca lá. Você faz televisão, você faz rádio. Aí você já tá... Assim, a nossa turminha não fez aquele ralo normal. De tocar em bar, O ralo vem depois. A vida nos reserva... O ralo. O ralo. Sempre, né? Sempre. Pô, essa frase... Vamos guardar essa frase. By Google a vida nos reserva o ralo. Eu nunca tinha... Daqui a pouco vem um novo Acabei filme. De inventar tem o cheiro frase. do ralo, daqui a pouco vai ter um filme A Vida nos reserva o ralo. Tem um momento, assim... A gente não teve aquela pré-batalha para chegar numa gravadora. Foi tudo muito rápido. E aí que eu fui me interessando mais com a música e fui trabalhando com meus grupos. E também montei uma orquestra naquela época, com o Jorge Freire. Mas você estava estudando música também nessa época? Eu estudava música aula particular. Aula particular. Mas o instrumento em si ou a música como um todo? Eu estudava com o John Boudler, que era o professor de percussão do PIAP, com o Beto Caldas, que é meu grande amigo, que me dá aula de vibrafone, e aulas esparsas de harmonia. De harmonia. Eu fui bolsista em Campos do Jordão como aluno, alguns anos. Tinha um curso de jazz, que era o Nelson Aires e o Roberto Sion. Nossa, pô, só os dois. E também o pai da Cel me deu aulas de harmonia, né, que é o Edgar Poças. Então, mas era bem na raça mesmo, assim. E daí você tinha quantas bandas nessa época aí? Era uma promiscuidade de bandas, porque todos os jovens tinham várias bandas, e a gente nem imaginou que ia profissionalizar. Tinha duas. Tinha duas, tá. O Cega Leão foi o meu primeiro trabalho, que ele durou 1 ano e pouco. E aí depois a gente montou no Velho Cozinho Heartbreakers, era a mesma banda no começo, era exatamente a mesma turma. Mas aí a gente recebeu um convite para fazer teatro, e o pessoal do Novelli resolveu não fazer a peça de teatro. Então o Novelli ganhou vida própria e eu remontei o Heartbreakers. E fizemos um trabalho com o José Posse Neto, que foi aquelas coisas abençoadas que acontecem. Era um trabalho sobre o Duke Ellington que a gente tinha feito. E que sempre tem alguém alguma coisa que cai uma estrela do céu, e nossa peça de teatro era boa, mas ficou lotada por 3 anos, sabe aquela coisa? Nossa, que vem ônibus. Que coisa. Caravana. Vem caravana, é uma loucura. São fenômenos. E José Posse Neto, acho que a partir, não sei se como ele era, né, mas a partir daí acho que ele virou o José Posse Neto. Ele já vinha de um background muito bacana, e a gente chamou ele para fazer, na verdade, luz e roteiro para um show de jazz. Aí ele foi no ensaio e falou: não, eu vou montar um musical com vocês. Ele montou um musical com bailarinos, e era tudo dança contemporânea, era uma coisa muito ousada para época. E nós, músicos muito jovens, a gente tocava, mas a gente também se movimentava, dançava, cantava. Era uma coisa orgânica, assim. E daí, assim, bom, assim aí foi, começou. Tocou com um monte de artistas. Você lembra os artistas que você tocou, assim, Caetano? Assim, como parte da banda, eu fiz o show do Caetano, do Fina Estampa, que é um dos melhores, acho que da música brasileira MPB, acho que é uma das grandes obras, né? Obras muito legal. Né? Aí eu tava na banda, e até gravamos um disco ao vivo, só que esse disco foi gravado aqui perto, no Tom Brasil, quando o Tom Brasil era menor. Sim. E gravamos
2 semanas de temporada. E aí foi ouvir, eu acho que era o Egídio, não sei se vocês conheceram o Egídio que gravou. Sei de Aí nome, na hora que foi ouvir, não tava legal. é assim, eram dois gravadores. Que ao vivo Eram 2 gravadores. Até hoje é foda. Tinha o imagina, primeiro gravador e o segundo gravador. E no segundo gravador, o canal de voz do Caetano deu pau. Bem o canal de voz. Aí o disco não saiu com essa turma. Não dava pra fazer um overdub, né? Não sei como é que é na época. Ó, Não deu. Que ano que foi isso? Não, o disco foi gravado no estúdio, eu não participei. No ao vivo eu participei, só que depois valeu o show que foi pro Rio de Janeiro. E eu não pude ir pro Rio de Janeiro porque eu estava viajando com o Novelli. Então eu não gravei no disco. Mas eu era do núcleo da banda. E durante o acústico da Rita Lee também, a gente viajou uns 2 anos. Com a Rita, pô, que legal. Com a Rita. Aquele Bossa and Roll? Não, o acústico. O acústico. O acústico da MTV. Da MTV, que era um dos projetos também mais legais. Que é uma pena que não tem mais isso. Com esses, assim, eu era músico da banda. E a gente, como músico, acaba tocando com muita gente. Né? E o Milton Nascimento sempre muito próximo da minha família, porque ele tinha até um quarto na casa da minha mãe. Ah, é? Que legal. Então, fazia participações. Ele gravou com a gente. O Caetano fez música especial para o Novelli, né? Sabe o que eu ia te comentar, Guga? Não querendo sair da sequência do que a gente está batendo papo, você falou de Milton Nascimento, eu lembrei de uma coisa que eu achei bacana, e outro dia a gente estava comentando sobre essa questão às vezes, não sei se a gente pode chamar de ciúmes, né, daqueles momentos da música, seja brasileira ou da música internacional influenciar muito aqui, ou o pessoal tá ouvindo mais internacional, não valorizar a música brasileira, que tem coisas maravilhosas, né? Muito rica, mas o Milton Nascimento eu acompanho direto, né? E a felicidade dele, cara, uma criança pra ir no show do Paul McCartney, não sei se você acompanhou isso, achei um barato, sim. Cara, muito legal, né? Quando você vê que todo mundo é garoto, né? Não, mas quando a gente vai ouvir o Clube da Esquina, principalmente... Nossa, aquilo é lindo. Você ouve Beatles ali dentro. É lógico. Só que é reprocessado de uma maneira absurdamente louca. Porque... harmonicamente, nós que somos músicos, vai muito além da bossa nova. É umas harmonias que até hoje... Deles, ninguém fez. É só deles. Só os mineiros fizeram. Nós tivemos outro dia lá na tua casa conversando sobre isso, sobre porque teve o Márcio Borges, né, teve lá, que fez uma Hora das Letras, né, parceirão do Milton. E a gente falando das harmonias, o Toninho Horta e essa galera, eles criaram... A gente fala o Toninho Horta porque é uma referência de harmonia, não tem como não... E eles criaram uma história que não tem nada parecido no mundo. Não. E isso que eu até comentar... É muito próprio, assim, né? E que eu acho que a gente também estava nesse bate-papo, Beto, não sei se o Guga concorda, que é o quê? Minha visão, né? Às vezes a gente acha que a música está piorando, e a gente, aquilo que você estava falando, né, Guga? De repente, não está piorando, tem coisas boas, tem coisas novas vindo aí, né? Porque a música é tão rica, e a história da música, principalmente brasileira, é tão rica que você ouve a música mineira, que é o que você está falando, Guga, você fala, não tem nada que vai superar isso. Então você cria até uma resistência como fã aquela harmonia, daquelas composições, de que não vai ter nada igual, né? Não sei a tua opinião nisso aí. E se não foi gravado, infelizmente, eu fiquei pensando outro dia, até assistindo um podcast, e assim, que eles estavam falando como foi feito o Clube da Esquina, que o Milton apareceu com os caras lá, com os moleques, né? O Beto Guedes, e os caras da gravadora não queriam. Acharam que aquilo não ia vender, mas o Milton impôs, assim. Eles fizeram o Clube da Esquina em 2 canais, né? O Clube da Esquina 1 primeiro. Nivaldo, até perguntei pro Márcio aquele dia, ele falou, o Nivaldo que deu a ideia do sino, de uma das músicas, que ele falou, essa música... Eu conheço essa cidade, tem que ter um sino. Aí a genialidade do Wagner Tiso, ele falou assim, não vamos colocar fora da música, porque senão ela vai ficar batendo, vai ficar chocando, porque o sino Sim. não tinha não tava outra afinação. Outra afinação. Mas assim, você vê, se eles não gravam, fiquei pensando outro dia sobre isso, você não ia conhecer. Se a gravadora, não vamos gravar se o Milton, vamos supor que não faz. Fico imaginando outras coisas como essa que podem ter existido no Brasil,
Conta a história. E em outros lugares que a gente, por não ter gravado, não ter a oportunidade de ouvir. Porque é uma coisa genial. Já imaginou se não tivesse o Clube da Esquina, o buraco que ia fazer na música brasileira? Mas qual a tua opinião nessa questão, Guga, da influência, grande influência que você tem, jazzística ou da música brasileira daquela época? E você é um cara muito maleável, né? Você vai contar muito aí do que você fez, etc. Além da música como banda e como instrumentista. Mas qual a sua opinião nesse caminhar da música brasileira? Como é que você enxerga isso? A primeira coisa que me vem à cabeça é justamente a ideia da impureza da criação artística e principalmente da música. Né? Quando a gente acha que isso está em muitas expressões, você vai ver lá na obra do Machado de Assis, já discute isso, a polêmica grande entre dos modernistas, Mário de Andrade, que gostava da expressão da cultura folclórica popular, versus Oswald de Andrade, que era mais ligado às vanguardas europeias. Isso aí se repete. Né? E quando a gente vai entender o que é o Brasil é tudo menos puro. Né? Então, quando a gente fala música brasileira, é um conceito... relativo. Basicamente, eu acho que os próprios modernistas conseguiram capturar naquela ideia da antropofagia, que é o seguinte: o artista brasileiro deglute o estrangeiro e gera uma coisa própria. E é exatamente isso. Como o bandolim que vem de Portugal. Não, tudo. Vamos uma coisa mais recente. O hip hop. Uhum. Quando começou ali aqui no centro de São Paulo, eles chamavam de funk falado. Era uma coisa de periferia, os office boys, lá o Taíde, a turminha mais barato, se reunia lá para dançar o break, e era uma coisa totalmente americana. Hoje, um tempo atrás, eu estava numa palestra no Sesc, e o antropólogo francês falou: o hip hop é a música folclórica da cidade de São Paulo. Eu fiquei meio... Caramba, que é isso, né? Eu fiquei chocado, mas depois... Processou, né? Processei, porque é um idioma que hoje, você vai falar que Racionais não é música brasileira? Claro. Não dá mais. Não dá. A música eletrônica, quando começou, era uma música de gueto, de bar, de boate gay, da madrugada. E After hour, aquelas coisas. Hoje você tem os DJs brasileiros que você não... É conhecido mundialmente. Você nunca vai falar que isso aí não é brasileiro. Claro. E não é isso agora, sempre foi assim. Aí a gente fala assim: não, o choro é música brasileira. Onde eu ia perguntar para você, qual é a tua opinião. Mas você vai ver o choro, basicamente, o choro é o seguinte: Rio de Janeiro, século XIX. Chegou a família imperial portuguesa, cidade que era um ovo, né? Uhum. Claro. Passa a ser a capital, não do Brasil, capital do Brasil e capital do Império. Então, estava o imperador aqui que tinha terras na África, na Índia, na China. O Rio de Janeiro passou. Então, veio mais de 1.500 pessoas. De outras culturas. Então, aquela cidade virou uma cidade cosmopolita. Aí, trouxeram com eles as músicas da corte, que eram das cortes europeias. Né? Então você tem... Aí quando você vai ver Pixinguinha, você vai ver assim, ele não escreve choro, ele escreve polca, valsa. Na verdade, assim, as músicas que vieram da Europa, como a polca, que são as músicas da Scottish, que virou shot. Essa eu não sabia, Scottish. Então, são esses ritmos europeus que dá uma chegaram, adaptada. E o músico carioca, na verdade, no caso específico do choro, eram instrumentistas que vinham de uma pequena classe média que existia, que era de militares, brancos e negros, militares, pequenos comerciantes, funcionários públicos do Correio. Essa turma tentava tocar aquelas estruturas de música erudita, só que eles tinham no sangue a síncope africana. Então, o choro é uma tentativa
do brasileiro tocar música europeia. Tipo, tropicaliza a coisa. Totalmente. Né? Então, eu acho que é aí que a gente tem que entender que o purismo do brasileirismo, ele é isso. E até porque a gente estava até também na conversa, desculpa, mas só para colocar aqui, para não perder, que assim, o Brasil parece que é uma coisa, música só, falar música brasileira, né? Sim. A gente tenta colocar numa gaveta. Mas cada lugar é um país. Você pega, mesmo aqui com o Márcio, tava lá irmão do Toninho Horta, flautista e tal, tava uma discussão, e Minas é um país. Tem uma cultura, uma música própria. Onde que você vai ter aquela música em outro lugar do mundo? São vários países dentro do Brasil que o pessoal fala, a Bahia é Bahia. A Bahia não é o Recife. É o Nordeste. Não, pera, o Nordeste tem um... E é engraçado que você está falando, é engraçado que você está falando porque são singulares. Né? Você percebe a singularidade de cada região, né? São ecossistemas de natureza diferentes que geraram relações de trabalho diferentes e que geraram, a partir de grupos humanos diferentes, uma música diferente. Inclusive o Brasil, nessa imensidão, tinha não era tão grande a comunicação entre os lugares. Então, tinha muito desenvolvimento de culturas específicas, né? E essas culturas, elas demoram, às vezes, séculos para se depurar. Então, não é à toa que você vai para a Bahia, quer dizer, o Brasil começou na Bahia, né? Então você tem um monte de expressões da música. Aí você vai para Recife, que também começou ali, o ciclo do açúcar começou no século XVI. Aí você vem para o Rio de Janeiro, você tem foi a capital do Brasil, capital do Império. São Paulo é uma cidade que não tem nem 200 anos. Quer dizer, São Paulo foi fundada há 400 tantos anos, mas no século XIX tinha 11 mil habitantes, 12. Então, assim, ridículo, por isso que nós fazemos todo tipo de música. Por isso que a gente não tem uma música da cidade de São Paulo. É muito difícil. Você tem tudo, né? Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Aqui é mais ou menos aqui a cara dessa mistura do Brasil. Recebe, né? Recebe isso. Tá todo mundo aqui, mas tem o país da Bahia, o país de Minas. Sim. São vários países que se juntam e a gente chama de Brasil. Agora, e a gente não conhece. Eu estava fazendo um trabalho para essa minha publicação. Até vamos mostrar aqui, ó. Acho que vale a pena a gente. Fala aí do trabalho. Vamos esticar aqui pro pé. Isso é um trabalho que o Guga Streuter aqui, essa figura. Esse pôster tem quantos anos já? Ele fez esse trabalho. Ele começou a ser composto no... Acho que você podia até explicar nos anos 90. Vocês não vão enxergar aí, pessoal, mas dá para explicar assim, só para dar uma resumida para o pessoal entender. Tá por cores. É uma árvore da música brasileira, tá? Primeiro eu chamo uma árvore da música brasileira, porque não pode ser a árvore, porque cada um que pesquisa vai encontrar um formato. Tem, né? E aí, também não é uma árvore genealógica, porque genealogia é um conceito biológico que sempre tem um pai e uma mãe que geram um descendente. Sim. Na cultura, a gente já viu que não é. Difícil até determinar de onde veio, difícil. Né? Então, a gente faz é legal a gente entrar nessa discussão. E aqui tem a linha do tempo, que começa lá no descobrimento do Brasil, das origens africanas, europeias e indígenas, e vem até os dias de hoje, e os gêneros, cada cor aqui é um gênero. Então tem a parte da música de concerto, a música de cultura popular, tem o samba, tem o rock, tem o pop, tem a bossa nova, tem a tropicália, tem os diversas expressões. Romântica, pop, tem gêneros aí que romântica, pop, brega, você vai vendo. Machixe, tango brasileiro, olha que interessante. E choro. Tango brasileiro Sim. Para mim é até novidade. Uma pergunta, Guga, por que você é uma escolha proposital de você talvez, às vezes, eu não sei se é a cor que tá trazer, por exemplo, a bossa nova com um galho um pouco mais grosso, teve algum motivo, por exemplo? Não. Isso é uma acomodação gráfica, tá. Mas ela é rigorosa, porque aqui nos cantos, onde está meu dedo aqui, você tem ano a ano. Então você pode fazer uma leitura, você pode entender naquele momento linha de tempo, histórico, né? O que está acontecendo. E lá embaixo tem um índicezinho
que você indica os períodos da estética, quando era o barroco, quando era o modernismo. Você tem o fato dos artefatos da tecnologia, porque a música está totalmente atrelada à tecnologia. Então, a música era de um jeito. Aí depois você tem escola de música, que antes não tinha. Microfone, antes não tinha nem microfone. Você O cantor microfone. tinha que ter voz, Aí vozeirão. você tem gravação, que muda totalmente a música. Aí você tem rádio, que muda a música. Aí você tem televisão. Muda. Aí muda. Aí você tem internet. Então, a tecnologia, ela não só transforma a música, mas transforma o público. Né? Ela faz a apreciação do público. E, ao mesmo tempo, os movimentos sociais, assim, Primeira Guerra Mundial, Independência, Segunda Guerra Mundial, ditadura, são fatos sociais que vão... Importantes que vão influenciando na música, né? Que vão influenciando na música, porque todos somos seres históricos. A gente não... Isso aqui é um trabalho inacreditável, mas é bom até você colocar pro pessoal, Guga, se a galera quisesse acessar esse material, hoje não tem publicação, né? É bom para o tem pessoal. um livro, saiu como um livro... Sabe como é que chama o livro? Depois a gente tem esse mesmo nome. Depois a gente põe a capa do livro. É o mesmo. Uma árvore da música brasileira. Que são 23 artigos escritos por músicos. Na câmera geral. E um pôster anexado. Então, esse livro chama Uma Árvore da Música Brasileira. Da Editora Sesc. Editora Sesc. Foi feita pelo Sesc, o Sesc, a editora do Sesc, sim, né? E aí você consegue comprar esse livro. Consegue comprar online. Online, vem com esse pôster. Vem. Recebe esse pôster. Ó, pessoal, é imperdível. Cara. Quem gosta de música, quem se interessa. Botar isso num quadro no seu estúdio, além de ser uma coisa sala. Além de ser esteticamente bonito, né? Mas o trabalho de pesquisa. Nossa, aqui é inacreditável. Assim, é um barato. É um barato, cara. Isso aí é. E assim, é interessante, né? Como a gente vai vendo essa ideia de como a música brasileira vai se formando e vai se transformando. A ideia de que ela está em decadência é uma ideia eterna. Né? Assim, a gente estava falando sobre isso, que é teu amigo lá. Nas nossas vidas também. Quando eu entrei na escola, os caras falaram, não, a turma de vocês é um lixo, porque antigamente os caras não sei o quê. Aí me mandaram para o serviço militar. Acabei fazendo um tempo, depois saí, mas fui lá para o 39º Batalhão de Infantaria. Você chegou a fazer? Motorizada lá, aqui perto de Barueri. Aí também assim, não, esses conscritos, soldadinhos são ruins. Soldado bom era de antigamente. Eu entrei na faculdade, não... Antigamente a faculdade era muito bem melhor. Agora... Então, assim. Essa sensação existe, ela é do ser humano, né? Tem esse sebastianismo do que o anterior é melhor do que o atual. O que a gente tem hoje, respondendo àquela primeira questão, se a gente viver um século XX determinado por uma cultura de hit, onde o cinema e o rádio eram o padrão artístico, ou seja, um emissor para muitos receptores, né? Então, o filme de Hollywood passava aqui no interior de São Paulo, passava na Paraíba, passava na Índia, passava na China, passava... No mundo todo. No Cairo. Né? Nos lugares remotos do mundo todo. Agora, com a quebra da internet, você tem um processo que é o contrário. Você tem muita gente fazendo coisa e ao mesmo tempo que o cara é um produtor de cultura, ele é um consumidor de cultura. Então, a gente dificilmente vai ter essa coisa tão linear, mas ao mesmo tempo é o que nós estamos verificando no nosso meio, são nichos, é uma coisa pulverizada e eu, pessoalmente, não tenho o menor tipo de nostalgia. O que nós aqui estamos assistindo da geração que está vindo é de uma grande qualidade. Tem muita gente. Muita gente vai ser famoso como, não sei. É porque o momento é outro. É outro momento. Pra você ter uma ideia, aqui no podcast, outro dia mandaram as pessoas mandaram, queremos Thiago Torres. Eu falei, quem que é? Aí fui entrar, o cara tinha 150 mil seguidores, os shows lotados, né? O cara, assim, a mulherada se rasgando, sabe aquela coisa que acontecia antes?
no Brasil, pro cara tinha que ser famoso no Brasil inteiro. Você vai perguntar quem que é, aqui ninguém sabe, porque tá pulverizado. Tá pulverizado. Nichos de fama agora, né? É isso que eu ia falar. Você não acha, Guga, que... eu acho muito bacana, porque você falou um negócio interessante, rádio e televisão, naquela época, né? Ainda quando a televisão era... Vou falar da época do branco e preto, né? Que era... Um dia, não estou dizendo que era ruim. Quando eu falo uso a expressão pior, não quer dizer que seja ruim, né? Mas era a época. E aquilo era entregue para um público todo. Não era para você, para mim, para ele, para qualquer um. Hoje, a internet possibilita. Eu escolho o que eu quero ver, o que eu quero ouvir, o que eu quero acompanhar, o que eu quero aprender, né? Então, não ficou mais nichado, isso não acaba... Lógico, aí é que você falou quero ser famoso. Se torna mais difícil você alcançar o público... que se alcançava, Beatles, vamos falar em Beatles, ou né, a própria Bossa Nova que explodiu no Brasil, que era aquele movimento, o Jovem Guarda e tal, o jazz. Hoje os gêneros, essas novidades, elas não sofrem mais nesse sentido, e também não geram grupos separados, que acabam não se unindo por um propósito comum, a música, a arte, não sei. A transformação é muito nova. Não tem nem 20 anos. A primeira vez que teve negócio de compartilhar música... O Napster foi o Napster foi em 98. Então, se você pensar... Lembro bem. Então, assim, ali já explodiu e a gente começou, depois disso, a pegar as sobras. Porque ali o sistema está colocado. É uma mudança radical. Uma cobra mudando de pele. Totalmente. E que a gente não sabe o que vai sair. Vai sair. Agora... teve sim um período de ilusão. Quando começou a internet, teve a ideia de que assim, poxa, eu gravo um disco, a gravadora fica, sei lá, com 80% e eu fico com 7%. Agora eu vou botar minha música na internet, a pessoa compra, se ela gostar, eu fico com 100%. Então, o primeiro momento foi um momento... Acharam que era assim. Foi um momento de euforia. Só que aí os caras atravessaram... Aí criou-se o streaming. Aí o streaming, realmente, ele mudou totalmente a economia da música. A música nunca vai acabar. Claro, o ser humano faz talentos música. Não, o ser humano faz música e até... Música vai acabar quando o ser humano acabar. O universo é som, é música, tudo, né? Não tem. Mas o mecanismo está numa mudança radical, né? E como isso está evoluindo, a gente fica curioso porque a ideia de autoria já está sendo contestada, a ideia de interpretação, e agora a gente entrou com um novo componente, que é a inteligência artificial, né? Isso aí é uma doideira, né? Na produção. Uma revolução que agora que tinha se ajustado, entre aspas, as gravadoras, com algumas ainda coisa de não ter o nome do produtor, alguma que estavam tentando ajustar isso, tá se tentando, chega a inteligência artificial e agora? Agora produtores, compositores, uma doideira. É uma doideira. Como é que eu não sou pessimista. Não, também não. Eu acho que isso... Mas é uma fase de adaptação só forte, vai agregar. Né? Claro, vai ter pontos como positivos e negativos. Por exemplo, antes você tinha poucos canais. Se você conseguisse ter a sorte, 1 em 1 bilhão, de estar num canal desses, né? Num Jô Soares, num Faustão, num, sei lá que programa, naquela época da Jovem Guarda, sei lá. Você entrava ali, você era conhecido... nacionalmente. Sim. Uma vez que você apareceu, já agora, só que se o cara da gravadora, que era 5 caras, falasse não, ou da MTV, uma mina que decidia, se ela falasse não, você não tava na MTV e você não ia estar mais. Agora não, você vai, faz uma música, você pode, mas muita gente vai ver. Você faz uma música da tua casa, publicou, né? 400, 500 pessoas pelo menos, 40, 1.000, dependendo, vão ver que antes você não conseguia fazer isso. E se tiver um canal, dependendo que nem eu falei a gente tem aqui artistas que vem que tem 50 mil seguidores, 100 mil, você consegue falar com aquele público. O que se diz muito é que assim, teve um período em que faltava a informação. Quando nós começamos, por exemplo, método
método Estudo, de né? instrumento. Aqui eu estou aqui num lugar que, imagine isso aqui nos anos 80, era inimaginável. Um violão desse nos Não. anos... Não Ninguém tinha, tinha. né? Ninguém, Eu ninguém. sonhava também, eu também Ninguém desejava. tinha instrumento. Guitarra, assim, ninguém tinha guitarra. Método. Tinha uns amigos que tinham, e a gente fazia xerox de uma página e nunca tirava o xerox da página que ensina a estudar o método. Ô Guga, você lembra da Casas Manon? Sim. Aquilo era referência, você pegar exatamente. um estudo para Então, material para isso estudar. Mas quem tá em São Paulo. É, né? Com então, a visão, a visão E não tinha internet para que nós despachar. estamos aqui em São Paulo. Aqui ainda era mais desenvolvido. Aqui já não tinha. Você imagina o Brasilzão, isso que é uma partitura. Onde você vai achar? Então, assim, teve um período que não havia informação. Agora, há a informação, existe a informação. O ponto, o gargalo histórico, atualmente, no mercado, na filosofia, comenta-se que é a atenção. O problema não é você criar e você ter a informação e você fazer o produto. E produzir. O problema é você chamar a atenção para o teu produto. Isso é uma estratégia difícil. Por exemplo, o marketing, né? Quando assim, minha vida de comprar disco, eu ia lá na Hi-Fi, Breno Rossi, no Blois, mas depois, quando virou CD, morava ali perto de casa, tinha um cara que tinha uma lojinha, uma biboquinha, o cara chamado Silvio, puta bom gosto, e eu passava ali, no quarteirão de casa. Todo dia ele, Guga, vem cá. O cara era um curador, né? Ele tinha ali... Uma curadoria. Sei lá, 200 discos, 300 que fosse. Tá, era uma loja pequena, ele sempre mostrava o que Só era filé bom. mignon. Agora, assim, o disco que eu lancei, ele tá na Apple Music junto com 120 milhões de músicas. Quer dizer, Então, tudo que a gente faz é uma gota no A oceano. gota no quantidade oceano, que tem de lançamento oficial no 120 no mil por Spotify, dia. 120 mil por dia. mil Então você vai dia. jogar uma música que você Nossa. produziu, tá demais. Mas eu não tô pessimista. Mas ao mesmo tempo você tem, se você criar um seu nicho, você vai sobreviver de outro jeito. Exato, mas o que você estava falando de como seria se não tivessem gravado o Milton Nascimento e a turminha deles. E não gravaram. Porque, assim, a gravadora nenhuma gravadora tem obrigação cultural. Não, eles... A gravadora é uma empresa de vender discos. Então, o diretor da gravadora, ele tem que olhar Tem que ter resultado. aquilo e falar assim, eu consigo vender isso. Então, é isso que sempre orientou a gravadora. Quem não estava naquele padrão, Tava fora. estava fora e não deixou rastro. Não gravou. Fazer demo era muito caro. Fazer demo em estúdio, Nossa. a fita de 2 polegadas custava $500 com 10 minutos. Imagina, você gravou, já era. Então assim, então a gente vive realmente uma transformação muito grande, Cultural. muito mais democrática, Muito mais. mas também com o seu grau de dificuldade. Mais nichada e mais... eu diria assim, tem que... É complicadíssimo, né? Porque você tá no meio, é o que você falou, uma gota no oceano. Como é que você alcança o público com aquela tua arte, né? Ao mesmo tempo, eu vejo marketing, assim, eu vejo assim, o YouTube e tal, os artistas que a gente descobre hoje em dia, que você nunca ia ver, da Índia, não sei da onde. Agora mesmo eu tava mostrando um molequinho, até eu sempre compartilho, e eles me respondem, não sei se é ele, deve ser a produção dele, Sim. que é o Matu lá, que toca guitarra pra caramba, essas crianças prodígio, que Tem a gente várias. Elas já existiam. Elas já existiam, só que agora elas aparecem. Elas aparecem, exatamente. A diferença é que chega. Agora elas aparecem, umas ficam famosas, outras... porque elas chamam atenção por serem... É uma dinâmica diferente. Mas eu acho, voltando, eu acho que o Brasil realmente é um país absolutamente privilegiado. Quando eu fui fazer o pôster, eu chamei o pessoal da cultura popular para falar, para juntar... Principalmente os mestres, o que chama de griosos, os mestres, o cara da capoeira, o cara do... São pessoas... Assim, na árvore tem alguns ramos. Tem um ramo que é totalmente partiturado, que é a música de concerto, que começou lá bem logo depois do descobrimento, quando vieram os padres com suas partituras e a música de igreja, que evoluiu. E a música popular...
do folclore, que não se usa mais a palavra, usa cultura popular, que nunca ninguém ou não gravou ou não tem partitura. E tem os mestres, mas o mestre é um mestre de Maracatu, lá do interior da Paraíba. Aí tem um cara, entendeu? Mas é lindo que você registrou lá, porque você registrou Sim. muita coisa que eu diria para você que eu, embora tenha estudado, gosto de música, uns 70% ali talvez eu não conheça. Não, é incrível, e assim, cara, aí... Você mesmo, na pesquisa, você vai descobrindo. Não. Como é que você vai saber? O famoso só sei que nada sei. Porque quando eu fui para a Alemanha tocar, e cheguei lá para a guia, lá, me leva aí, tinha dia livre, vamos ouvir a música. Eu quero ver, me leva para ver rock americano, eu quero ver música alemã. Ela assim, como assim? Música alemã. Alemão. O cara tem 20 e poucos anos, ele pega um piano, pega um violão, canta. É o artista alemão. Ela falou, não. Não tem. Não tem. Não tem? Não, praticamente não tem. Tem lá quando você, assim, Cara, essa louco, coisa, cara. e olha a qualidade. Berlim, que é uma capital mundial da cultura. Da cultura. E você tá, muito desafiado. E você tá na Alemanha, que tem uma história de filosofia, uma história de música riquíssima. de concerto, maravilhoso. O design é um dos lugares... É tão ou mais que a Itália desenvolvida. A gente está muito mal acostumado, porque a riqueza da música brasileira, a gente como acha normal... A Já gente tá aí. Não percebe, né? Não percebe, cara. Não percebe que... Assim, quando os caras começaram a me mandar material, esse pessoal da cultura popular, eu não sabia nada. Aí você vê assim, isso aqui é o combo de sainha do que tem lá no interior do Espírito Santo. Esse é o mar abaixo, que é um ritmo que tem o cacuriá, que parece um samba que é feito no interior do Pará. Uma coisa mais bonita que a outra. Que coisa, né? Mais complexa e mais bonita. Então o Brasil, ele tem essa riqueza. Que a gente ainda não sabe. A gente ainda talvez não, a gente até acha que sabe, mas não com o devido valor que merece ser dado. Talvez seja nesse... Sim. Com certeza. Mas a gente sempre erra nisso, acho que em tudo, né? A gente acaba passando por cima, não percebe. Às vezes nem é intencional, né, Guga? Não, essa, não é essa intencional. falta de visão Mas eu sempre costumo falar aqui nos bate-papos que a gente tem com a galera que vem, Guga, que eu tenho uma profunda admiração pela música brasileira, lógico, mas você vê um Djavan, vê um Ivan Lins, a história que você já sabe, são caras que... E o teu trabalho, eu queria que você falasse um pouco do teu trabalho, até pra gente também entrar, Beto, se você concordar, com a tua história em São Paulo, empresarial em São Paulo. Não podemos deixar de falar isso. Antes de falar disso, fala um pouquinho caramba. da tua obra, porque você lançou... Cara, eu acompanho umas músicas que você fez ali que... e é interessante o que você falou hoje, cara, porque eu não tinha pensado nisso. Você falou da música brasileira. O que é a música brasileira? Tudo já falamos, né? Mas eu ouço o que você fez ali, os teus trabalhos, com muita percussão, vozes, né? A voz africana, todo esse mix que você produziu. E, cara, traz uma coisa... Você se sente brasileiro, porque a gente sabe que o brasileiro é essa miscigenação, né? E aí, e o Guga é uma coisa, a gente falou de gravação, você foi um cara que gravou muita coisa. Eu sempre que uma vez a gente tirou uma foto juntos, Sim. E aí eu fui publicar e falei, vou botar uma música do Guga. Cara, aí eu fui indo pra baixo, chegou uma hora e falei, não, vou botar uma qualquer... Porque, assim, a quantidade de coisas que você participou, né? Se você quiser fazer um resumo, Guga, do que... Né? É difícil até de olhar e ficar ali, cara, imagina o tamanho disso daí, né? De coisas. Como a gente já falou, como um paulistano que sou, e curioso, a gente vai se engendrando na música e cada um vai para um lado, mas naturalmente, talvez, tem algo que caracteriza boa parte da música brasileira, que é a presença da diáspora africana. Lindíssimo, né? cara. Então, o Brasil, ele desenvolveu ser um país que era analfabeto, então, onde a música desempenhou um papel muito importante de transmitir informação e de fazer a integração social. Guga, né? só um parênteses, desculpa, não querendo te interromper na tua linha de raciocínio, mas caramba, os Estados Unidos é igual, né? Você pensar em blues e jazz,
É da cultura africana também, né? Só quis fazer um... Sim, sim. Não é? A diáspora africana saiu desde do século XVI, houve uma migração involuntária da escravidão, Sim. promovida basicamente por traficantes portugueses e ingleses, e o maior destino dos escravizados foi o Brasil. Então a proporção é de 10-1 em relação aos Estados Unidos. Então, para cada africano escravizado que veio para o Brasil, que veio para os Estados Unidos, tem 10 no Brasil. Então, o Brasil realmente é o país mais escravagista. mais que teve essa presença de muitos milhões. Infelizmente. Por um lado, sim. Infelizmente, sempre tem um lado bom de tudo, mas trouxe a música, trouxe a cultura. Sim, foram 350 anos desse crime hediondo da humanidade. Claro. E uma coisa muito complexa, porque não dá para falar só África. A África é uma doideira, porque são povos, são vários países. Você pega o cara de Angola, o cara do Senegal, é outro mundo. Em casa foi o pessoal da África do Sul, eles nunca tinham ouvido, vieram fazer o som em casa, eles nunca tinham ouvido falar em orixá, por exemplo, sabe? Que doido, né? Que é isso? Né? Então, assim, porque é outra região, outra cultura. Então, a diáspora, ela uniu nas Américas a tradição polirrítmica da África, que é muito rica e muito sofisticada, a harmonia europeia, que é muito rítmica, é muito rica e muito sofisticada, né? Então, não é à toa que Brasil, Cuba e Estados Unidos se tornaram os polos de uma música que se vende no mundo todo. Porque você teve essa fusão extremamente engenhosa dessas duas raízes. Então foi por aí que eu acabei entrando. Então eu fiz muita coisa em Cuba, sempre gostei do jazz e sempre gostei da música brasileira e do samba. Você misturou essas... a gente vai pesquisando. Às vezes a gente cria, às vezes a gente pesquisa, a gente traz à tona. Tem composições suas, né, Guga? Eu componho. Tá. Eu acho que compositor é diferente. Eu sei que, por exemplo, o Beto gosta de compor, não sei se você gosta de compor. Assim, compositor pra mim acho que é o cara que acorda e vai compor. Eu componho, mas não é a tua coisa principal. Eu tô mexendo com música. É que você também. Você precisa de atenção. Você está pesquisando, você está fazendo coisa, você tem uma vida ativa. Você tem várias bandas. Hoje ele tem as orquestras, tem a Pop Breakers, a Reggae Breakers. Eu sempre fiz, assim, sempre gostei de coisas variadas. Isso é uma personalidade. Que me custou muito também. Sim. Porque você é moleque, você começa a tocar, aí tem aqueles moleques que estuda muito mais você, fica muito melhor que você, aí você fala, pô, não estou aprofundado nisso. Aí você vai escrever, aí você vê... Assim, teve um período, assim, que o parâmetro, as gerações onde eu cresci, era bem específico. Pintor pintava, cantor cantava. Era bem divididinho. E hoje, depois que eu percebi que eu fiquei bem mais relaxado, a gente recebe lá em casa, sei lá, o Tristão é advogado e músico. Você é artista plástico e é compositor e cantor e toca. Uhum. Aí tem o cozinheiro que vai lá em casa, que ele também... Então tem o cara que é arquiteto e cozinha e faz música. Então, agora eu me sinto mais à vontade. Menos culpado de não... Eu também tinha esse problema quando eu era... Porque depois que surgiu a geração Z, geração Y, começou a ter essas novas gerações, porque antigamente você tinha que escolher uma coisa. Mas peraí, mas você é pintor ou é... Mas você joga futebol ou toca? Você não pode tocar e jogar futebol? Era difícil. Eu acho que hoje o mundo tá com essa mistura que para mim foi melhor. Então, assim, música para mim, assim, eu toco instrumento, mas também eu tive casa noturna, eu escrevo sobre música, e eu gravo,
Eu faço várias coisas no universo da música porque eu gosto. Então, acho que você tá focado, desculpa, acho que ele tá focado, acho que é só pra. Ele deve tá, a gente se acha desfocado, mas no seu caso, você ficou focado na música. No meio da música, né? Meio da música. Não obrigatoriamente como um instrumentista, como, né? Não. E como é que você entrou? Como é que nasceu a ideia de você ir para casas em São Paulo? Eu comecei. Pode parecer brincadeira, mas não é. Porque tocando um instrumento exótico como o vibrafone, eu tinha que formar minhas bandas. Porque você. É um instrumento maravilhoso, mas não é muito comum, né? É muito comum. Então eu comecei a formar a banda e comecei a tocar por aí. E em alguns lugares deu muito certo. Assim, deu certo, não estou falando da TV, não estou falando da gravadora, estou falando da noite. Então nosso grupo... Agradou, conseguia... Conquistou o público. Aí o meu trabalho começou a chamar a atenção dos caras que já tinham casa noturna. E aí eu comecei a propor para os caras, assim, saio toda noite, conheço um monte de músico, nossa banda atrai pessoas, assim como a gente conhece muito músico, mas eu não... Então vamos fazer uma sociedade, você monta o bar, você administra, e eu entro com a parte artística. Com a parte artística e a sua casa. Isso foi se desdobrando, então... Qual que foi a primeira casa que você fez? A gente fez... Muito tempo eu toquei na Avenida, não como dono, como músico, mas lá abriu as portas. Com o dono da Avenida eu fiz o Blim Blim. Café Blim Blim. Foi o Blim Blim. Blim Blim, que era pra mim foi um dos maiores aqui de São Paulo, um dos lugares mais incríveis. Aí depois a gente fez o Graciadil já existia, aí eu não inventei o Graciadil. Já existia? Ele já existia, mas ele era mais restaurante. Que era do Maurício já? Do Maurício, italiano. E aí eu me associei a ele. Aí depois a gente criou o Estúdio SP com o Maurício e com o Alexandre Youssef, que foi uma coisa muito forte aí na década de 2008 até 2000, vai fazer uns 15, 20 anos, que surgiu um monte de banda alternativa. Aí eu fiz a Sala Crisantempo e eu fiz o Centro Cultural Rio Verde, sempre com música. Eu nunca tive casa noturna sem música. Música. Então, mas é isso que eu falei, o foco, assim, sempre o interesse dele, não que nesse podia ter, que nem eu fiz, sei lá, artista plástico, que não é música, mas é a arte, né? Sim. Mas você tem aqui no Raulito, que é dentista, advogado e puta músico. Tem casos, né? Sim. Mas assim, no seu caso, acho que você... E como é que foi essa experiência, assim, sendo esse cara agitador cultural e empresário? Como é que era essa relação? Sempre foi muito legal... na medida que os nossos espaços nunca foram nem muito pequenos nem muito grandes. Então a gente basicamente recebia artistas em formação e que muitos deles desenvolveram carreiras maravilhosas e que começaram nos nossos espaços. Que legal isso. Né? A Vanessa da Mata fazia lá as quintas-feiras, ainda sem público. O Simoninha começou no Supremo, mas a turma toda da Trama também era lá. O Chico César, antes de gravar disco, tinha uma noite lá. E depois a Malu... Como é que ela chama? Magalhães. A Malu Magalhães, com 15 anos, começou ali. As big bands. Aí o pessoal que chegava de Recife, o pessoal do Mangue Beach veio para São Paulo, ficava hospedado lá, tocando lá. Então, para mim foi um grande prazer. Laboratório também. Tá nessa transição. Aí o cara era famoso, ele ia pro na época o Palace ou os espaços maiores. Então a gente sempre teve essa curtição de ver a coisa acontecer. O Fala Mansa começou lá com a gente. Inclusive o Fala Mansa, um dos Fala Mansa esteve aqui comprando um violão com a gente. Veio aqui buscar com a gente. Muito bacana você poder proporcionar, trazer um instrumento que você entrega na mão de um músico
Que tem história, né? O Fala Mansa é muito legal. Então, essa foi a função que a gente sempre teve e é o que eu... De acolher, né? Porque eu vejo que você falou da tua mãe no começo do papo aqui, que ela tinha o quarto na tua casa, que era do Milton Nascimento, na casa dela, né? Que era do Milton Nascimento, só por, né? Que é acolher o cara, né? E aí você depois acolheu todos esses músicos até hoje na tua casa. E hoje, inclusive, né? Que quem não sabe, ele tem uma casa que é a Casa Estúdio, onde acontecem os maiores sons de São Paulo. Tem um estúdio, tem um teatro. Só não dá o endereço que você não vai ter lugar para parar na rua. É um negócio assim incrível, né? Assim, porque eu fico muito contente de conseguir me atualizar através de estar perto de gente que está criando, né? Isso para mim é uma satisfação, um alimento. alimento da alma, né? A gente não para e está sempre aprendendo, né? É muito gostoso. Mas desculpa o I aí que desconcentra, né? Que você tava na sequência. Não. Mas o que você sonha hoje para música para você, Guga? Tanto para você como para música brasileira. O que você deseja? O que você? Olha, como é que você vê, né? A ideia, assim, o mundo não é como eu gostaria. Se o mundo fosse... Bem-vindo ao clube. Como eu gostaria. Nós gostaríamos, sem guerra. Não, ia ter só... paz, só música todo mundo ia torcer pro Santos. Vai virar polêmica agora no canal. Todo mundo ia ter mais vibrafone no mundo. Então, assim... O vibrafone é maravilhoso. Mas, assim... então, a gente tem os dados de realidade. Guga, crescia admirando na música a engenhosidade da combinação dos elementos, digamos, que definem a música no passado. Então, o que me dá prazer? Me dá prazer quando eu vejo uma harmonia que evolui com inteligência, aí uma melodia que também fala, nossa, só que o cara fez aqui. Então a melodia com a harmonia, aí vem um outro cara e põe uma letra que tem uma poesia também que... casa ali, que faz a diferença. Cacete. Eu gosto muito dessa combinação de melodia com harmonia e com letra. Com letra e com ritmo. Com ritmo. Né? Então eu gosto do aspecto da canção. Eu sei que eu mesmo faço experiências em música eletrônica. Assim, meu disco pela Trama tem 4, 5 grupos de hip hop que se associaram a gente como expressão verdadeira legítima. Mas eu imagino, digamos, se eu pudesse sonhar assim, a música brasileira vinha num caminho, os anos 70, anos 60 a coisa explodiu, os anos 70 eu era molequinho, mas eu ia comprar o disco, aí comprava o disco do Milton, que era o Minas, era o Gerais, ou eu comprava do Caetano, que era o Qualquer Coisa, ou Transa, aí eu comprava do Chico, que era o Meus Caros Amigos, ou Construção, aí eu comprava do Gil, que era o Refazendo, Refavela. Então, para mim era normal comprar, assim, todo ano comprar uma coisa mais... Aí depois veio o Djavan, né, veio aquela... Aí depois eu acho que se a gente pudesse retomar a música MPB... Daquele lugar em diante. A MPB, se ela pudesse crescer mais, né, dentro de uma perspectiva do século XXI, não, sem ser exatamente melancólico ou nostálgico, mas a atualização da MPB é o que eu adoraria ver florescer no Brasil, e é o que a gente aqui a gente convive nos nossos saraus, né? O nosso sarau, vamos fazer slam de poesia? Pô, o slam é super legal, porque tem questões que vêm sociais, questões do racismo, do gênero, mas não, vamos fazer MPB, porque temos um espaço relativamente pequeno, sofrido no sentido comercial, mas são as coisas que a gente acredita. E os encontros, né, que tem saído, todos esses encontros, vale todo esse... Os encontros entre os artistas, independente do lado comercial, porque é difícil de
de lidar com isso, né? E até porque são artistas fazendo... E eu nunca tive nada contra o comércio, nem contra a música comercial. Não. Tem pessoas que são realmente contra. Né? Mas eu acho que as coisas são feitas e não... Tem que ser sustentável. Exatamente. Essa coisa do comercial, antes era comercial. Acho que a palavra que se adequa a uma coisa legal e comercial, acho que seria que é sustentável. Então, para você poder fazer isso, tem que sustentar. Eu iria até mais longe, Se Beto. puder ganhar dinheiro, é melhor ainda. Sim, é muito digno. Você ganhar dinheiro com a sua arte, claro, é muito digno. É um trabalho como qualquer outro, né? Sim. Você ter a graça de ser um artista, né? De poder estar envolvido com a arte. Você não acha, não querendo criar uma polêmica aqui, a gente estava batendo um papo antes sobre aquilo que você ouviu da música, né? Ou ela fala de amor, como é que era que você relatou? Muito tempo atrás eu tive uma reunião com um diretor de uma pequena gravadora e ele falou, se você observar na história, geralmente temos muitos gêneros, mas basicamente 2 protagonistas, um que é uma música mais romântica. E uma música de dança. Eu falei, nossa, é verdade. Na época, essa reunião que eu tive com o cara foi nos anos 90, e a onda do pagode romântico, que era o Raça Negra, o Salgadinho, aquela turma do pagode paulista, fazia a música romântica. E a música de dança era o axé, onde estava despontando o tchan, toda a Bahia toda do Olodum, do Ilê. E hoje acho que a gente tem a música sertaneja corresponde em parte à música romântica e o funk à música de dança, né? Então eu acho que é uma coisa interessante e depois quando a gente vai estudar a história profunda da música, ela continua assim. Quer dizer, já era assim no século XVII, século XVIII, quando você tinha a música, as modinhas, né? Que eram aquelas letras... uma clássica, não há gente ou não luar como esse do sertão. Que vai pelo lirismo, vai pelo amor, que vai amor à mulher, amor à terra, e tinha a música de dança, que era o lundu, que era uma música que já era mais batucada, né? Sim. Então, eu acho que são funções muito importantes que a música desempenha. Você acha que nisso, só pra gente, até vou pedir desculpa, Guga, a gente, infelizmente, né, esse papo tá tão agradável, nós vamos ter que... Já vamos convidar o Guga, você topa voltar mais uma vez? Lógico. Você topa, Guga? Legal, assim, legal. É uma bíblia, né? Música, né? Tem algumas pessoas que você... tem muita história pra contar. Tem o Herbert lá do Bourbon, que é uma outra trajetória, mas que são várias histórias não dá pra numa entrevista de 1 hora, você tem que ficar aqui 5 horas, mas também fica cansativo até pra você. E pra quem tá assistindo. Então vamos já convidar o Guga pra voltar. Só beleza, você não acha que a letra, Guga, porque eu sou um cara que sempre falo isso, eu sempre olhei a música como música, a letra como um complemento. Hoje eu presto mais atenção na letra. Eu prestava muito naquela música antiga brasileira, né? Que é o Cartola, o Noel Rosa, todo aquele pessoal lá atrás. Depois eu acho que assim, a letra é uma coisa que eu sempre colocava como secundária. Eu gostava sempre da harmonia você tá falando de jazz, falou de jazz, né? Então eu sempre gostei muito da harmonia cada um vê de um jeito. De um jeito, Então eu sempre falei pra minha esposa, a música letrada é uma coisa e música é outra pra mim, né? Sempre foi no ouvir. Mas na letra, você não acha que a gente deveria resgatar mais essa questão, seja romântico, seja história, contar história como o Renato Russo fazia, ser uma letra mais rica, mais substancial junto à música, a harmonia e a... eu acho que a letra, como a própria música, ela corresponde a um período poético, né? Então, onde as forças interagem para se criar uma poética, né? Então, se a gente vai para o samba-canção, né? Você tinha um padrão, por exemplo, de mulher. Era a ingrata que me deixou. Até o Menescal falar isso, que eles eram contra. Vamos fazer a samba-canção, mas vamos falar do Rio de Janeiro, então, aí vem a bossa nova e... A sensualidade da mulher não é mais se você me deixar eu vou morrer. É a garota de Ipanema. Olha como ela que coisa mais linda, mais cheia de graça. E essa a questão poética, ela vai evoluindo também.
Então, eu não acho que exista uma regra. O que existe, assim, é um inconsciente coletivo. Não estou falando assim de Jung, estou falando de algo que está no ar, que alguns artistas conseguem captar e jogar. E aquilo vai repercutir dentro de um desejo de uma multidão. Eu sou que nem você, eu sou até pior, porque eu ouço arranjo. Pra mim, cara, minha namorada, antigamente, né? Agora tô casado, já faz um tempo com a Sheila, mas antes ela adorava a letra e ficava nas letras. Você ficava no arranjo. E a gente comprava disco, o mesmo disco várias vezes. Aí eu sabia todos os arranjos. Mas a letra, não. E essa coisa da estética, até que se a gente falou há um tempo atrás, num momento aqui no programa do Mano Brown, por exemplo, do hip hop, né? Quando você pega o Mano Brown e pega o Marcelo D2 do Rio de Janeiro. Tá. São estéticas totalmente diferentes. Pô, o Marcelo D2 convive com o Zeca Pagodinho, com os caras lá, Arlindo Cruz. Ele tá no Rio de Janeiro, aquela coisa, é outra malandragem. São malandragens, né? São estéticas daquela malandragem paulistana e do Rio de Janeiro que leva para um tipo de letra e que entrega uma coisa diferente. E a música, acho que ela tem essa coisa regional. O Menescal lá, anos 70, 60... Anos 60, Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro era maravilhoso. Mas a música, como qualquer arte, ela sempre discute alguma coisa. Né? Quando você chega lá e você está com a harmonia convencional, bonita da música brasileira, linda. Aí você vem com a bossa nova, você que toca violão, aquelas aranhas lá. Sim. Quinta aumentada, quinta diminuída, sétima, aquelas encrencas. Nona. É uma discussão da época entre sons consonantes e sons dissonantes. O anterior achava aquilo um absurdo. Foi a maneira de cantar, a maneira de tocar violão foi muito criticada, né? Aí quando você vai ver o Arrigo Barnabé, ele descarta a tonalidade. Ele já está discutindo a questão da existência de uma harmonia e de uma série dodecafônica que não responde à tradição harmônica. Aí você pega um cara do hip hop que mistura ruídos. Aí você está discutindo a diferença entre sons ditos musicais e sons considerados ruídos, que é justamente a não música, sim, sendo confundida com a música. Então, acho que essa questão ela está sempre posta, né? Porque senão se a música não questiona algo, ela não tem o poder de informação. Né? Nem de transformação, né? Também. Exatamente. De a dosagem, isso a gente quando vai ler muito a respeito em neuropsicologia da música, né? Você tem que... O que é a música? É um caminho pelo óbvio, que você vai dando o que o cara quer. Aí o cara, isso aqui eu tô entendendo. Aí, de repente, você dá uma surpreendida. Dá uma guinada. Você surpreende, que é exatamente uma piada. A graça é isso, né? Você vai contando a piada, o cara entende, aí de repente, no fim, o cara faz uma coisa completamente diferente, aí você dá risada. Você nem imaginava. Então, essa é a ideia da música. Você tem que dar a tradição pro cara ele se sente dentro daquilo, mas se você não ousar, se você fica monótono. Ela vai ter engajamento, mas vai ficar monótono. Exatamente. Essa era a pergunta que eu ia fazer para ele, qual era a dica que ele dava, mas acho que a melhor dica que essa é impossível, né, para quem quer estar na música, né? Maravilhosa, exatamente, né? Sensacional. E você falou da neuro, né? Fantástico. Tem muitos trabalhos muito interessantes sobre neurociência. Eu estava até lendo um livro que ele fala assim, só para terminar assim, sim, que ele é um cara, um guitarrista norte-americano que virou neurocientista, virou uma celebridade. E aí ele fala assim, música, ele elenca seis capacidades da música. Vou ver se eu lembro. Uma é juntar pessoas. É isso, você vai no estádio, tem lá os caras
Sim. No barzinho. Canta o hino do Brasil. No barzinho. Canta o hino do outro time. Une, aí você marca territórios, você une pessoas. 2, você coordena pessoas. Se você, desde a época do Exército Romano, o Exército Romano, ele vinha organizado, ele vinha silêncio, e fazia silêncio, e vinha batendo o tambor lá. O gládio no escudo. E aí eles eram 100 contra 1000. Os 1000 saíram correndo, porque você demonstra força. Som, aquela coisa, aquele barulho. Coordenação. Quando você coloca a coordenação... Você mostra organização, força, né? E os caras entram em pânico. Esses caras estão organizados. Exatamente. Aí você tem a informação. Se você for ver... se você botar na internet aí o Alcorão, você vai ver que ele é todo cantado. Assim como a Ilíada, os poemas gregos, eles eram... Ou nós que fazemos rimas. A rima é uma musicalidade dentro da poesia que você já fala uma palavra, você já está esperando a rima, então você fixa aquelas informações, né? Tem uma outra função muito interessante, que é a função antidepressiva. Você está zoado, tua mulher te deixou, aí você ouve uma música de... Salva a vida. Não, de zoado, de alguém que tá zoado. Ao engajamento, você vai, não sou só eu. Exatamente. Por isso que faz sucesso. Exato. Você se sente melhor, né? Do que... Porque você vê que não tá sozinho. E tem a música de amor, que na verdade, se você for pensar dentro de uma teoria darwinista, é a reprodução. Uhum. Ele está sempre falando, eu te amo, você me ama, eu te amo. E que faz e que dá um engajamento, que é uma coisa que todo mundo quer, que todo mundo quer buscar esse amor. A reprodução da espécie. Você vê que o Roberto Carlos, quase que 100% das músicas dele é na primeira pessoa, fala de amor. Quantas crianças não nasceram, né? E a reprodução da espécie. Então... sério, é na primeira pessoa que ele fala, né? Por isso que a música tem essa função sensual em todas as culturas. Mas aí o que o cara diz, ele fala o seguinte, por que todo mundo gosta de música? Cada um gosta de um tipo de música diferente. Mas todo mundo gosta de música. Por quê? Porque nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós gostavam de música, tá? Onde estão os seres humanos que não gostavam de música? Eles se extinguiram dentro da seleção natural. Quem não gostava de música acabou sendo selecionado e morreu. Tchau. Foi para outro... Então, ou seja, a gente encara a música como uma coisa bonita, mas assim, uma criação. Só que dentro da ciência contemporânea, a ideia não é de que a música ela é um prazer. Ela é uma estratégia de sobrevivência. É vida. Se a gente não tivesse música, provavelmente o ser humano estaria extinto. Música tá em tudo, né? É emoção pura. É né? uma questão de sobrevivência. Eu peço aqui que quando eu passar para outra, como é que chama? Outro estágio. Outro estágio, que eu esqueci agora, me fugiu o nome, outro plano. Dimensão. Ou outra dimensão, que eu queria dizer, ou para outro planeta que tenha muita música, se possível, mais do que aqui. Então você tem que encomendar aqui para fazer umas harpinhas. Umas harpinhas. Você ficar na nuvem, peladinho. Peladinho, a harpa tem. Pode começar a tocar harpa. Aquelas harpinhas brancas, né? Exatamente. Guga, queria agradecer imensamente a tua presença. Sem palavra, a tua presença. Muita história, né? Nós queríamos já ter trazido, já faz tempo você, mas a gente sabe a tua agenda que é... Tem que fechar o estúdio dele lá pra estar aqui com a gente. Às vezes... lá, a casa estúdio lá, o negócio é bombado, eu chego lá e não para. Ele tá sempre... Mas é um prazer. E já te convidamos pra voltar aí em breve. Aí. O dia que você tiver condições, queria agradecer a Taylor, a WMS aqui, pra estar patrocinando a gente. Tudo aqui. lindo, eu tenho muito a agradecer. Obrigado, E é sempre muito gostoso poder falar de música com os amigos. Obrigado, de coração. Valeu. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Valeu, galera. Curtir o canal aí pra ver esses caras e essas entrevistas super interessantes. Vamos curtir, compartilhar, virar membro. E é isso aí. É isso aí. Clica no sininho lá. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.